Oi, boa noite. 6h30. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí, gente? Por aqui tudo certo. Hoje é sexta-feira, 23 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Mais câmeras de monitoramento. Região do Vale Litoral deve receber 350 novos equipamentos de segurança. Morte no trabalho. Funcionário morre prensado por trator em Caçapava. Uma escolha que vem do coração. A gente vai te contar a história de uma família de Jacareí em homenagem ao Dia da Adoção. Vai esfriar outra vez. Meteorologista alerta para a queda nas temperaturas a partir da próxima semana. Sejam bem-vindos ao TH+ Notícias, que está no ar. Você se sente seguro na sua cidade? Pode ser sincero, tá bom? Responde de coração para mim. Na sua cidade tudo funciona bem com relação à segurança ou tem muita coisa que pode ser melhorada? O sistema de câmeras funciona? Tem na sua cidade tudo funcionando bacana? Ou tem, mas não funciona tão bem? Me conta pelo WhatsApp da redação como é que são as coisas por aí. O nosso WhatsApp é o 997524005. E aí, enquanto você me escreve contando, presta atenção nessa informação. Nos próximos meses, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte devem receber mais de 300 câmeras de monitoramento. Da nossa região, Cruzeiro é a cidade que deve receber o maior número de novos equipamentos. A Kátia nasceu e passou a infância e a juventude em Cruzeiro. Depois, ela decidiu se mudar para outra cidade. Mas os familiares ficaram. E sempre que vem visitá-los, fica com medo de andar pela cidade. Eu acho que aqui ainda tem falta muita segurança, né, para os cruzeirenses. Eu confesso que quando eu venho eu tenho um certo receio de andar à noite. E eu também acho um absurdo, tipo assim, quando eu venho, não tem Uber depois das 8. Por exemplo, eu vou num lugar, depois das 10 não tem Uber mais. Então eu acho que é por conta do medo mesmo que o pessoal tem. Eu tenho receio de andar aqui sozinha. Ela já passou pela experiência de perder alguém da família por causa do aumento da criminalidade. Há uns 5 anos atrás eu perdi um sobrinho, morreu assassinado. Tinha 19 anos, né? No dia que fez 4 meses que meu sobrinho tinha falecido, meu irmão também foi assassinado. Por outro lado, também tem quem ache que a cidade vem ficando menos violenta. Como Everton, que tem uma banca em Cruzeiro há 35 anos. Melhorou bastante. A gente tinha... Tá ainda, né? Lógico. Isso não é só no Cruzeiro, como no país inteiro, né? Mas melhorou bastante. A Câmara ajudou bastante. O Código de Cruzeiro trouxe bastante segurança para Cruzeiro. Outros moradores até têm a mesma impressão, mas ainda assim acreditam que há muito a ser feito. A minha sensação é meio de insegurança, apesar que está mudando bem aqui a segurança na cidade, estão implantando várias câmeras para monitoramento. Não tem cidade que não acontece alguma coisa estranha, mas aqui em Cruzeiro, realmente, aqui na parte de segurança é ótimo. Está tudo amando... vai nas vilas, passa nas vilas, a gente encontra muito policial lá para o meu lado. Cruzeiro conta hoje com 96 câmeras. Nós estamos trabalhando desde 2020 com a criação da Secretaria Municipal de Segurança na tentativa de baixar os índices de criminalidade da cidade de Cruzeiro. Vários crimes monitorados pela Secretaria Municipal de Segurança já estão em franca queda desde então, desde que o COI começou a monitorar. Mesmo com essas câmeras de olho nos cantos da cidade, Cruzeiro ainda ocupa a primeira posição no ranking das cidades mais violentas de São Paulo. Isso de acordo com a própria Secretaria da Segurança Pública do Estado. Por isso também que a cidade vai receber mais 35 câmeras de monitoramento pelo sistema Muralha Paulista. Com essas quantidades de câmeras, a gente vai poder fazer um cerco maior da região, que esse que é importante, porque Cruzeiro acaba tendo... a divisa com outros estados, e isso é muito importante para que a gente possa aguardar esse fundo, esse vale histórico aqui, para que a gente tenha mais segurança nessa situação. 39 cidades do Vale e Litoral Norte irão receber as novas câmeras. Cruzeiro, Jacareí, Aparecida,
Ubatuba, Caçapava, Guaratinguetá e São Sebastião serão as que vão receber um número maior do equipamento de segurança. A gente aumentando as visualizações, aumentando o monitoramento, cada vez vai ficando mais difícil de se cometer crime em cruzeiro e ficar impune. Quanto mais você aplica na área de segurança, mais você colhe. É isso que eu estou falando para vocês. Então, tudo isso que é aplicado, nós vamos colher frutos no futuro. Não é imediato, mas a gente espera que seja breve. Quem vive aqui não vê a hora de poder viver com mais tranquilidade. Vai melhorar, se Deus quiser, vai começar a melhorar bem a partir dessa entrada desses novos guardas municipais na cidade. Vai melhorar sim. Tomara, é o que todo mundo espera. Porque se a gente tem uma cidade com alto índice de criminalidade, algo precisa ser feito. Não é não só em Cruzeiro, você viu essa matéria em Cruzeiro, porque desse sistema da Muralha Paulista, é a cidade da nossa região que vai receber o maior número de equipamentos. Mas a expectativa é que todas as outras cidades aqui do Vale e também do Litoral recebam novos equipamentos e que esses equipamentos sejam seguros, que eles realmente funcionem e que sejam usados a favor da população para que a criminalidade fique pensando duas vezes antes de agir. Porque, sinceramente, ultimamente, nem com câmera de segurança os bandidos estão ficando mais receosos em praticar crimes, né? Tomara que com o aumento disso tudo e quando tiver punição, isso tudo melhore. Gente, teve uma confusão e das grandes em Guará. Um homem foi preso depois de agredir a companheira e outras mulheres no meio da rua. Como assim? Beatriz Plaça chega para conversar com a gente sobre esse assunto. Bia, sinceramente, toda hora a gente dá notícia aqui de homem agredindo mulher. Ai, ele bebeu. Ai, ele estava alterado porque é usuário de drogas. Isso não tem fim. Como assim? O cara foi lá, agrediu a companheira, ainda foi bater em outras mulheres? O que rolou em Guará? Boa noite. Pois é, Marcela, isso mesmo, parece que não tem fim, né? Parece que toda semana a gente repete a mesma notícia, mas não a notícia repetida, né? Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o jornal com a gente. Esse caso aconteceu na noite de ontem, no bairro Jardim Santa Luzia. Este homem chegou bêbado na casa em que ele morava, junto com a esposa. E aí, quando ele chegou em casa, ele agrediu a mulher dele e ela conseguiu fugir para a casa de parentes. Só que aí ele saiu na rua e estavam passando mais duas mulheres ali na rua da casa dele e ele agrediu essas mulheres de uma forma muito violenta, tanto que elas precisaram de atendimento médico. Elas foram socorridas pela vizinhança ao pronto-socorro da cidade, porque realmente foi uma agressão muito pesada. E aí chamaram a polícia chegou até o local. Ele disse para a polícia que não lembrava o que tinha acontecido, o que ele tinha feito, e aí ele tentou se matar. Por isso ele precisou também de um atendimento médico. Essas duas mulheres que ele agrediu, Marcela, não tinham nenhum tipo de relação com ele. Ele agrediu porque ele estava realmente embriagado. Esse caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher de Guaratinguetá. Este homem foi preso em flagrante. Ele recebeu a opção aí de pagar uma fiança de R$ 1.518. Até onde a nossa produção apurou, ele não tinha pago esse valor, então ele permaneceu aí à disposição da Justiça e ele vai responder pelo crime de lesão corporal, pelo crime também de violência doméstica e tentativa de suicídio. As duas vítimas e também a esposa dele foram orientadas pela polícia a abrirem aí um boletim de ocorrência, né, contra ele e também uma medida protetiva. Eu volto com você no estúdio. É fácil falar que não se lembra do que aconteceu, né? Porque tem aquele ditado que diz que quem bate esquece, quem apanha não esquece. Tomara que a polícia também não esqueça desse caso. Bia, obrigada, viu? Um beijo para você, te chamo daqui a pouquinho mais uma vez. A Bia falou uma coisa muito importante, né? Ela falou que parece que é notícia repetida, que é notícia velha, mas que não acontece toda hora. Aconteceu em Guará, como vocês viram ela falando, e aconteceu em São José. Olha o que aconteceu em São José. Há pouco chegou uma informação aqui na nossa redação que também faz referência à violência contra a mulher. Foi em São José dos Campos, hoje à tarde, em um ônibus
do transporte municipal. O veículo fazia a linha Colonial Vale Sul. No ponto em frente a uma faculdade, uma mulher embarcou no coletivo, visivelmente abalada. Ela comentou que estava sendo seguida pelo ex-companheiro. De acordo com a empresa responsável pela frota, a GCM foi acionada e fez todas as orientações por telefone para a equipe de bordo do ônibus. A empresa diz que a passageira desembarcou em segurança e o ônibus seguiu o itinerário. De Taubaté, vem um caso de violência que também chama a atenção. Tudo que é relacionado à violência chama a nossa atenção porque não deveria acontecer. Não deveria acontecer contra a mulher, contra idoso, contra a criança, contra ninguém. E de Taubaté vem uma notícia de violência contra uma criança. A mãe da criança procurou a polícia, apresentando inclusive imagens, dizendo que o filho dela tinha levado um tapa na região da orelha e do pescoço. Segundo ela, a confusão foi no condomínio onde a família mora. As crianças do condomínio estavam brincando, acabaram trocando alguns xingamentos, o que também não é legal, ok. E o filho dela, segundo ela, acabou xingando uma menina. O pai da menina, um adulto, tomou partido, foi defender a filha e então agrediu a criança. O adulto não se controlou e agrediu a criança. O caso está sendo investigado agora pela polícia. Você respira até fundo agora, né? Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Porque, teoricamente, eu também não ia gostar se alguém xingasse a minha filha. Você ia gostar que xingassem a sua filha? Claro que não. Infelizmente, as crianças passam por um período em que xingamentos são constantes, são comuns. Cabem a nós, pais, orientarmos que isso não é legal, que isso não pode ser feito. Cabe a gente a dizer para o nosso filho, olha, não fale isso para o seu amigo. E cabe a gente também dizer para o nosso filho, olha, se alguém falar assim com você, você pode me chamar. Claro que eu vou defender minha filha sempre. Mas aí bater em uma criança tem destempero nessa coisa aí. Um descontrole nítido. Não é bacana também, né? Que tipo de exemplo o adulto acaba passando para a criança? Com agressividade? Não é o caminho. Aproveita esse assunto, conversa com seu filho sobre isso, conversa com a sua filha sobre isso. Não dá para a gente normalizar a violência de nenhuma forma. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, porque eu quero, por que eu pergunto para você? Porque eu quero sua participação aqui, a gente faz juntos o nosso jornal, né? Tem tantos assuntos importantes que só com informação a gente consegue chegar a apontamentos de soluções. Quem me dera ter a solução para um monte de problema, adoraria, você também, aposto. Mas se a gente conversar sobre o assunto, quem sabe a gente não consegue enxergar caminhos. E quem enxergar o caminho, levanta a mão e fala, opa, consegui uma solução para determinada coisa. Não é? Por isso que eu faço a pergunta para você e faço questão da sua participação sempre. Quero a sua participação nesse assunto que eu sei que é delicado e é mais comum do que muita gente imagina. Você já sofreu algum tipo de acidente no seu trabalho? Ou você conhece alguém que tenha sofrido? Se você respondeu que sim, saiba que você não está sozinho, que a sua resposta, infelizmente, não é a única. O Ministério Público do Trabalho registrou aumento desse tipo de problema aqui no Vale do Paraíba. Mais cedo nós conversamos com uma procuradora que comentou que, além dos acidentes, o que vem crescendo também é o número de discriminação no ambiente corporativo. No tema meio ambiente de trabalho, houve um aumento, né? E outro tema também que me chamou bastante atenção pelo número em que houve o aumento foi o tema discriminação e assédio. Então, a gente pode pensar assim, são dois temas que estão em áreas temáticas, né, dentro da nossa divisão interna diferentes. Mas os dois, né, eles refletem numa piora da qualidade do meio ambiente de trabalho, né? Porque tanto as questões relativas ao meio ambiente do ponto de vista físico, né, daquilo, por exemplo, inadequação de máquinas e equipamentos, a não utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva e outras questões que são mais estruturais e mais visíveis, a discriminação e o assédio, que também registrou um aumento significativo do número e corresponde a uma grande parcela também do número de denúncias, ela promove uma degradação do meio ambiente do ponto de vista psicossocial. Ou seja, né, traz muito aí o tema que está muito em voga de saúde mental, que pode sim ser impactado negativamente pelo trabalho, né, pelas relações de trabalho. Sejam pelas características que são próprias daquele tipo de trabalho, como, por exemplo, atividades de maior risco, como também, no caso da discriminação e do assédio, são condutas que não podem ser toleradas, né, pelo Ministério Público do Trabalho e não são toleradas pela sociedade
e merecem uma severa repressão, uma reprimenda e responsabilização dos empregadores, porque elas pioram elas põem em risco a própria saúde mental dos trabalhadores. Teve acidente fatal também em Taubaté. Foi na rodovia Carvalho Pinto. Quem traz as informações sobre esse assunto é a Letícia Keller. Oi, Marcela. E sabe por que esse acidente aconteceu? Porque, segundo a polícia, o motorista dormiu ao volante. Informações do boletim de ocorrência dão conta de que o motorista tinha passado a noite em uma festa e, na volta para casa, acabou pegando no sono. Além dele, outras 5 pessoas estavam também no carro. Uma delas morreu na hora. As outras foram levadas para o Hospital Regional de Taubaté. O motorista foi submetido, então, ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O acidente foi registrado na rodovia Carvalho Pinto, no trecho de Taubaté, por volta das 3h30 da manhã. Letícia Keller, de São José dos Campos, para o TH+ Notícias. Em Guará, um outro acidente de trânsito chamou a atenção. Foi na Dutra. Um motorista bateu o carro em uma barreira de concreto que acabou quebrando. Por pouco, o veículo não despencou. Olha essas imagens, que desespero. Foi por pouco mesmo. Uma pessoa ficou ferida e foi levada para o hospital de Guará. Em função desse acidente, o trecho ficou interditado por mais de 1 hora. Infelizmente, acidentes de trânsito são comuns. Acontece toda hora. Não deveria acontecer, mas acontece. Tanto acontece que, constantemente, equipes de resgate passam por treinamentos. Hoje, teve mais um deles e foi em Taubaté. Veículos capotados e faixas sinalizadas na Avenida do Povo, em Taubaté. Uma cena que impressiona, mas que, felizmente, não se passava de um cenário montado para a realização de um simulado. O objetivo era simular 2 veículos automóveis colidindo, com pessoas dentro em situação de acidentado, envolvendo um ônibus de passageiros e um motociclista. Aí foi acionado o sistema para atendimento de acidente de trânsito na via pública. Aí todos os órgãos que fazem parte do sistema de emergência foram acionados para fazer esse atendimento. Até para treinar as equipes como se uma possível situação real, e a gente melhorar o serviço de atendimento à população. A Prefeitura de Taubaté ela está aproveitando o mês de Maio Amarelo, que é o mês de conscientização sobre a redução dos acidentes de trânsito nas vias públicas. Cerca de 60 pessoas participaram deste simulado, entre atores e também agentes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil e também da Mobilidade Urbana de Taubaté. Mas em uma situação real, o agente de trânsito dá recomendações importantes de como agir. Situação de acidente na via pública, em momento algum mexer na vítima, acionar os órgãos de emergência e de urgência, que é o 193, o Corpo de Bombeiro, 190, a Polícia Militar, e o Departamento de Trânsito é através do telefone 156 aqui da Prefeitura de Taubaté. Bem que a Defesa Civil avisou. A chuva no litoral veio com tudo e causou estragos em Ubatuba. Várias regiões da cidade ficaram alagadas. Há pouco nós conversamos com a Defesa Civil e eles disseram que a cidade está em estado de alerta em função do acumulado de chuva nas últimas horas. Apesar da chuva forte e dos estragos, a Defesa Civil de Ubatuba disse que ninguém se machucou e não teve desalojado ou desabrigado. Tem mais notícias vindas do litoral e referentes a problemas. Hoje à tarde, uma árvore gigante caiu na rodovia Manuel Hipólito do Rego. Foi na altura da Serra da Praia das Cigarras, na costa norte de São Sebastião. O trecho chegou a ser totalmente interditado e depois passou a seguir em sistema pare-siga. Agora, o tráfego está totalmente liberado. 6h52, hora da participação do jornalista Rafael Tebas, direto de Brasília. A fraude do INSS continua rendendo discussões no Senado. E aqui em Brasília, o escândalo das fraudes no INSS continua repercutindo bastante. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que no dia 17 de junho, portanto no próximo mês, vai ler o requerimento para que seja instalada a CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para investigação justamente das fraudes do INSS. Neste momento, há uma divisão entre parlamentares que compõem a base do governo. Existem aqueles que são a favor da instalação da CPMI e aqueles que avaliam que seria importante primeiro aguardar as investigações dos órgãos que fazem justamente as investigações junto ao Poder Judiciário. Nós conversamos com o deputado federal Carlos Veras, do PT do Pernambuco. Ele é primeiro secretário da Câmara, é um cargo bastante importante, e ele deu a opinião sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
A base do governo está sempre pronta para enfrentar o debate. Agora, não pode ter uma CPMI só para fazer debate político, porque isso atrasa os trabalhos no Congresso. Nós vamos ficar aí 6 meses praticamente paralisado. Em vez de o Congresso Nacional estar discutindo os grandes projetos que são de interesse da população brasileira, de poder estar nesse processo de melhoria na vida, na renda da população, e se concentrando nesses debates importantes desses projetos, vai estar concentrado no debate político de um CPMI, às vezes atrapalhando até a investigação da Polícia Federal e da CGU. Eu acho que tem esses órgãos, tem uma investigação em curso, a gente tem que dar o tempo necessário. Caso a gente não esteja satisfeito com o processo do andamento das investigações, aí sim o parlamento, as 2 casas, cumpre o seu papel e instala a CPMI. Mas só para tentar atrapalhar o trabalho que está sendo feito por esses órgãos e atrapalhar o trabalho no Congresso Nacional dos projetos importantes, a exemplo, inclusive, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, e mais uma redução também para quem ganha até R$7 mil, esse é um projeto importante e a gente precisa estar debatendo. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, vai, portanto, ser instalada a partir do próximo mês e vai ter a presença de deputados e também senadores. E é por isso que ela é mista, porque vai ter integrantes das 2 casas legislativas. De Brasília, Rafael Tebas. 6h50 e vai virar o relógio agora, 6h55. Intervalo comercial chegando. No próximo bloco, a gente fala sobre adoção. Domingo é o Dia Nacional da Adoção, sabia? Na sua família tem alguma história de adoção? Se você quiser participar do jornal contando a sua história, me manda um WhatsApp no 997524005. Eu volto já. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Contagem regressiva BYD original Song Plus de 244.800 por 219.800. Últimas unidades 2025. Song Pro de 204.800 por 184.800 mais seguro grátis. 1 ano de seguro grátis. BYD King GS de 191.900 por 164.900. BYD Dolphin GS de 159.800 por 139.800. Somente neste final de semana. Corra para a BYD original e aproveite. O projeto Prefeitura Perto de Você está chegando no Liberdade Região. Com a participação de todas as secretarias municipais, você terá acesso gratuito a serviços, negociação de dívidas de IPTU, vacinação, castração de animais, retirada de mudas e livros, orientações sobre credenciais de idosos e PCDs, serviços do PAT e PROCON e muito mais. Dia 24 de maio, das 9 às 12 horas, na Escola Municipal José Gonçalves da Silva, Tijuquinha. E lembre-se, em breve estaremos no seu bairro. Realização Prefeitura de Pindamonhangaba. Flávia, por que o Shopping Andrômeda como mamãe? Porque aqui a gente garante o melhor negócio que é te ver feliz de carro novo. HRV por 89.900. Tá barato, tá barato, tá barato. Alma no Shopping Andrômeda, o pioneiro do mar. Toda atitude conta para uma vida mais saudável. Pratique exercícios regularmente. Mantenha-se sempre hidratado. Procure ter uma boa noite de sono. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. O Serra Mar Shopping está cheio de novidades. Novas lojas, marcas exclusivas, além de opções de gastronomia, lazer e bem-estar. E você pode desfrutar de tudo isso com estacionamento gratuito até às 14 horas. Serra Mar Shopping, o shopping do Litoral Norte. Tá com o celular na mão? Aproveita e segue o Insta e o Facebook da TH+ SBT. Lá tem notícias, bastidores, cortes dos programas e muito mais. Você está precisando de ajuda e ninguém te escuta? Eu quero te escutar. Todo sábado, à 1h da tarde, A Voz da Gente, um programa que é a sua força, a sua esperança. Conta pra mim a sua história. A gente tem um encontro marcado. Todo sábado, à 1h da tarde, aqui na TH+ SBT. A Voz da Gente. Oferecimento. Amo Vacinas. A prevenção é a melhor opção.
Aquários Open Mall. Tudo o que você precisa em um só lugar. Atenção, moradores de São José dos Campos e Jacareí, tem dica de emprego para vocês. A Gerdau está com um processo seletivo aberto e uma das exigências das vagas é ser morador de uma dessas cidades, São José ou Jacareí. As oportunidades são nas áreas de produção, logística, manutenção mecânica e eletroeletrônica. Quem quiser se candidatar a uma dessas vagas precisa procurar o Pátio de São José até o dia 26 de maio, segunda-feira. Não perde tempo. No nosso site thmais.com.br/vale tem todas as informações referentes a essas vagas. 25 de maio, domingo, é Dia Nacional da Adoção. Para celebrar a data e lembrar o quanto esse ato de amor é importante, nós fomos conversar com uma família de Jacareí. Uma família grande e feliz. A Fernanda e o Alexandre são os pais do Pedro e da Milena. Uma família de Jacareí que gosta de aproveitar a vida juntos. Pedro tem 10 anos de idade e a Milena 9. E chegaram para fazer parte da vida do casal há 3 anos. No momento que a gente decide ser pais, né, nós fomos buscar aí a gravidez biológica e pelos fatos de não vir, não acontecer, tivemos tratamentos e a gente foi vivendo esses anos, né, sem os filhos chegarem por essa via. E quando a gente chegou a entender que não viriam mesmo da via biológica, a gente teve um tempo, eu e ele, para pensar sobre isso, como é que seria, vivemos só nós dois, né? Sermos a nossa família, um do outro. O Alexandre recorda os detalhes de quando tudo foi resolvido. E no ano de 2019 foi que realmente nós tomamos a decisão, fomos atrás das informações para como nós conseguiríamos dar entrada no processo de adoção, fomos no fórum, né? E nesse primeiro momento a gente já teve contato com grandes pessoas responsáveis pelo mundo adotivo, né? O que incentivou ainda mais a gente nessa caminhada, né? Pedro e Milena são irmãos de sangue e não escondem o amor e a felicidade em fazer parte da família Silva. Que assim eu sinto mais diferente, que eu tenho uma família, que eu tenho coisas que antes no lar, que a gente ficava, todas as coisas que a gente pegava, algumas crianças destruíam. Então agora eu sinto que eu tenho uma coisa só pra mim, os meus brinquedos. Uma demonstração de amor tão forte que ganhou até mesmo uma data especial. Todo 25 de maio é celebrado o Dia Nacional da Adoção. Para se ter uma ideia, desde 2019, mais de 27 mil crianças e adolescentes foram adotados em todo o Brasil. A Sandra colaborou para que esse número aumentasse. Ela é a presidente do Alegria, o grupo de apoio à adoção de Jacareí. Em 2009, eu conheci o Alegra, que é um grupo de apoio à adoção de São José dos Campos, no qual foi fundada pela minha querida irmã e amiga Heloísa Bonjardim. E em 2013, a Heloísa Bonjardim me convidou para ir no ENAPA. O ENAPA é o Encontro Nacional de todos os grupos de apoio à adoção. E aí, na viagem para Cuiabá, que foi a cidade onde foi realizado o ENAPA, nasceu a Alegria. E hoje nós estamos com essa sede aqui, né, onde nós realizamos atendimentos psicológicos, pedagógicos, jurídicos e sociais para todos os futuros pretendentes, para os pais que já adotaram as crianças e adolescentes e principalmente para as crianças e adolescentes que chegam pelas vias da adoção. Assim como a Fernanda e o Alexandre, a Sandra também passou pela experiência da adoção. É muito gratificante para mim tirar uma criança da instituição e inserir essa criança em família, porque tem muitos pretendentes que não desejam essas crianças, né? Por um motivo ou por outro, não desejam. Essas crianças não são desejadas a serem adotadas. Um exemplo de que o significado de família é mais amplo do que a gente pode imaginar. O primeiro dia que a gente se encontrou, que foi o dia que a gente se conheceu, foi muito especial para a gente, né? A gente se encontrou num parque da cidade onde eles estavam, a gente passou o dia juntos e depois disso foi mais difícil se separar, né, filho? Depois de uns 4 meses, né? Aí, finalmente, o processo se encerra e a gente recebe toda a documentação assinada pelo juiz para trazer as crianças para casa e, finalmente, né, concretizar a nossa família, trazer as crianças para casa. Que bom, é sempre bom a gente falar sobre amor, a gente espalhar amor na televisão. Não é verdade? Isso contagia positivamente, eu adoro notícia boa.
Adoro saber que você também está ligadinho na gente, participando do nosso jornal, como você, Simone de São José. Obrigada pela sua participação. A Simone falou o seguinte: boa noite, Marcela Mesquita. Eu assisto você todas as semanas. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda. Próxima mensagem é da Val. Boa noite, Marcela. Gosto muito do jornal TH Notícias. Não perco nenhum dia. Que bom, Val. Seja sempre muito bem-vinda. Segunda-feira te espero aqui, 6h30 da tarde, combinado? Beijo, boa noite. Angélica de Guararema diz o seguinte: boa noite. Estou assistindo com a família, meu esposo André e meu filho Ezequiel, de 7 anos. Pedem um beijo. Claro que sim, Ezequiel, um beijo da tia Marcela. André, Angélica, um beijo para vocês. Obrigada pela participação. Que bom saber que vocês acompanham em família o nosso noticiário, assim que é gostoso. Aqui na minha cidade, a cidade do monitoramento funciona bem. Guararema tem segurança, que bom, é assim que deveria ser, né? Guararema está fazendo o mínimo, que é proporcionar segurança para os munícipes. Pena que nem todas as cidades fazem esse mínimo, esse básico, né? Quem sabe isso não sirva de exemplo. Célia Bueno, de São José. Boa noite, Marcela. A segurança na nossa cidade, tô falando, Angélica, tem que melhorar mesmo, principalmente no centro e nos bairros próximos, devido aos moradores de rua. Agora, radar esse é excelente para multar. Cai o mundo, mas o radar não cai. E quando cai, no dia seguinte, está lá a prefeitura arrumando rápido. Fica aqui o puxão de orelha da Célia na prefeitura de São José dos Campos. Célia, um beijo. Obrigada pela sua participação. Próxima mensagem do Tiba de Taubaté. Boa noite, Marcela. Novo horário do jornal com a mesma competência. Obrigada. Parabéns. Manda um abraço para o meu neto Caio. Uma bênção, curtindo ser a voz. Um abraço do Tiba e da Maria Helena de Taubaté. E ele me mandou foto do Caio com essa fofura, meu Deus. Como vocês têm netos bonitos em Tiba, hein, Maria Helena? Nossa, eles são telespectadores antigos. Participavam do Novo Dia, quando eu apresentava de manhãzinha. Participavam da Hora do Vale e agora estão mudando de horário junto comigo. Fico feliz. Um beijo para você, Tiba, para você, Maria Helena, e para todo mundo dessa família tão especial que acompanha a gente sempre aqui na TH+ SBT. Quem está sempre com a gente também aqui no TH+ é Lucas Tavares. Oi, Lucas, boa noite. Oi, Marcela, boa noite. Olha só, daqui a pouquinho vamos falar da classificação do Palmeiras, que fez o dever de casa e avançou para as oitavas de final na Copa do Brasil. Já o Santos deixou a desejar mais uma vez, caiu fora para o CRB e o Neymar saiu bem chateado em entrevista pós-jogo. Ele falou que não sabe se vai renovar o contrato ainda. Além disso, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e tá chegando a hora da Liga dos Campeões. Tudo isso daqui a pouquinho no SBT Esportes Vai. Um beijo para você. Eu sempre falo que dica boa é o quê? Dica compartilhada. Se eu sei sobre algo que é bom, eu quero mais dividir com vocês. É por isso que eu adoro dividir com vocês informações sobre os produtos da Comevap. Tem muita coisa gostosa. Mas hoje eu vou destacar 4 produtos que eu adoro. Começando pelo Yuk Mix, aquele iogurte cremoso, com fruta, que dá vontade de provar todos os sabores. Esse sabor que vocês estão vendo é o salada de frutas, que é maravilhoso. Ele cai bem sempre, sabe, gente? É gostoso no lanche, no café da manhã, quando bate aquela fominha no meio da tarde. É tudo de bom. Tudo de bom também é saber que com a Comevap dá para aliar sabor e saúde. Você já experimentou o leite fermentado desnatado? É incrível e ajuda, inclusive, no bom funcionamento do intestino. Pensando na nossa saúde e no nosso bem-estar, a Comevap tem uma linha muito legal de produtos zero lactose. Eu amo esse daqui, Queijo Minas Frescal. É leve, é saudável, é fresquinho, perfeito para quem, assim como eu, ama queijo. Sem contar com uma informação importante, estamos falando do queijo sem lactose, mas esse leite fermentado também, que eu acabei de dizer para vocês, é zero lactose. A linha é maravilhosa. Eu já falei de muitas delícias, mas falar da Comevap sem falar na famosa manteiga Taubaté não dá. Essa manteiga é sucesso e há muitos anos. Derrete no pão, tem sabor de fazenda, não dá para ficar sem. Tem em 2 versões, com sal e sem sal. Essa azulzinho que está em destaque, por que está em destaque? Porque a minha preferida é a com sal, mas a da embalagem verde é a sem sal, caso você prefira. Pode confiar, porque o cardápio da Comevap é bem variado e é tudo delicioso. Comevap, sabor, qualidade e tradição, direto para sua mesa. No próximo bloco a gente continua falando sobre coisa gostosa, sobre comida gostosa. Tem a nossa Hora da Chefe para terminar a semana de forma leve e saborosa.
7h08, eu volto já. Galerinha, não percam esse sábado, entrevistei o João Barion, ele mesmo, da série Hyperdrive, da Netflix. E andei do ladinho dele, hein? Muita adrenalina, não percam. Tudo isso foi no evento Midnight. E você não quer perder nada desse momento e de outras coisas que aconteceram nesse mega evento que é o Midnight. Não perca no próximo sábado, às 12 horas, aqui na TH+ SBT, Oficina dos Artistas. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Refis 2025. Negocie suas dívidas e ganhe até 100% de desconto nos juros e multas. Opções de parcelamento em até 24 vezes. Acesse e saiba mais. Governo Municipal de Caraguatatuba. Tempo de prosperidade. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. Vero diferente, é Vero Abratio. Toda atitude conta. Quando for pegar a estrada, faça a revisão do seu carro. Tenha sempre a documentação em dia. Esteja atento à sinalização. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Quando você tem a escritura da propriedade, é outra história. É a história da Dona Diva. Essa titulação foi fruto de muita luta e a gente vai ter, além da segurança, mais autoridade em nosso território. Com a regularização fundiária, o governo de São Paulo tem feito mais do que colocar tudo no papel. Ele tem transformado a vida de milhares de famílias em todo o estado. Governo do Estado. São Paulo são todos. Domingo, 11h15 da manhã, Celso Portiolli recebe Paula Fernandes, que vai conhecer o tempero da chefe Andréia Pimentel. No Passo Repassa, eles prometem entregar tudo, principalmente torta na cara. E o time da casa já está preparado para não deixar barato. A família Rodrigues tem um objetivo: gastar tudo. Será que eles vão conseguir? Comprar é bom, levar é melhor. Para conquistar R$1 milhão, é preciso sorte e coragem. Sobe. Até onde você chega? Você não pode perder. Atenção, família brasileira. A partir das 11h15 da manhã, Domingo Legal ao vivo. Ontem, eu acho que você se lembra, eu te adiantei sobre a frente fria que estava chegando à nossa região. Lembra? Até comentei que até sábado as temperaturas ficariam mais baixas, com previsão de chuva. Agora eu te mostro a previsão do tempo até segunda-feira. Em São José dos Campos, amanhã a máxima será de 22 graus. No domingo, a temperatura sobe um pouco e chega aos 25 graus. Em Taubaté, o tempo ficará estável com máxima de 22 graus. E no domingo, as temperaturas oscilam entre 11 e 25 graus. O tempo ficará nublado em Caraguatatuba amanhã. A temperatura não passa dos 22 graus. Já no domingo, a temperatura sobe para 26 graus. E na Serra da Mantiqueira, em Campos do Jordão, as temperaturas ficarão entre 8 e 17 graus. No domingo, a máxima não deve passar de 19 graus. Nós conversamos com o Giovanni Doliffe, do Semadem, e ele comentou que na próxima semana as temperaturas devem cair um pouco mais. As madrugadas devem ficar mais frias no começo da semana. Com esse ar mais frio, as noites de céu mais claro, a temperatura cai bastante. E segunda-feira, por exemplo, a mínima em São José dos Campos pode chegar aos 12 graus, possivelmente a temperatura mais baixa do ano até agora. Depois, no começo da semana, o tempo melhora, vai esquentando. E aí, no final da próxima semana, lá por volta da quinta, sexta-feira, aí tem previsão de uma nova frente fria, essa mais forte. Uma massa de ar fria bem significativa, que deve ser a frente fria, tem potencial para ser a frente fria mais forte do ano até agora. Se preparem.
Sexta-feira é dia de terminar o jornal te fazendo um convite para que você inove na cozinha, surpreenda seus amigos, sua família. Sexta é dia de receita com a chefe Alessandra Bittencourt. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Nessa sexta-feira, uma proposta para você levar sabor e ter praticidade no seu fim de semana para um lanche saboroso em família, certo, Alessandra Bittencourt? Perfeito, é isso, essa é a ideia. O que faremos hoje? Hoje nós vamos fazer um lanchinho rápido. Um nome você pode criar, porque não tem um nome específico desse lanche. Sanduíche da chefe. Pronto, criamos. Criamos o nome do lanche. Para esse lanche, Marcela, são ingredientes rápidos, fáceis, que você pode ter na sua geladeira. Boa, vamos aos ingredientes então. Pão folha, alface, queijo fatiado mussarela, carne moída, pode ser patinho ou colchão mole, cebola, tomate. E para o molho, maionese, mostarda, ketchup, azeitona e picles. Para começar, Marcela, nós vamos fazer um molhinho gostoso para esse lanche. Então, nós vamos estar com a maionese, ketchup e a mostarda. Vamos dar uma picada no picles e na azeitona. Azeitona verde. Pode ser a preta também. Pode também? Pode. Ah, não gosto de picles, não precisa colocar, gente. Aí pode colocar alcaparras, você pode colocar outros ingredientes também. Os dois ingredientes, o picles e a azeitona picadinha, nós vamos colocar a maionese, o ketchup e a mostarda. Você vai colocando esses ingredientes meio a olho, assim, para deixar harmônico. Sim. E aí depende da quantidade que você tiver de azeitona, de picles, você vai dosando ali o ketchup, a mostarda e a maionese, e a certo? quantidade de sanduíches que você quer fazer. Essa é uma pastinha do nosso, a maionese do nosso sanduíche. Vamos para a montagem. No pão folha, nós vamos pegar a carne moída, sem temperar, sem nada. Crua. Crua. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer a medida. Espalha bem no pão todo. No pão todo. Aí agora você vem com um pouquinho de pimenta e o sal. Numa frigideira nós vamos colocar o azeite, pode ser óleo, pode ser manteiga, alguma gordura pra gente fritar, melhor, grelhar essa carne, fritar, pra gente grelhar essa carne. A gente coloca, você frita ela. Ó. Quem gosta de carne bem passada, como eu, faz uma camada mais fininha. Faz uma camada Quem gosta mais. daquela carne mais vermelhinha por dentro, mais suculenta, como dizem, pode fazer uma camada um pouquinho mais grossa. Isso. Ó, como ficou. Agora, embaixo ele tá bem douradinho, ó. Vamos mostrar aqui. Bem douradinho. Aí você vai com o recheio que você quer. O queijo. Alface. Tomate e a cebola. E está pronto o seu lanchinho do final de semana. Prático. Rápido. Que a gente vai ver agora se é saboroso. Bora para a parte que eu mais gosto dessas receitas da chefe Alessandra Bittencourt. Que demais. Bom, né? Nossa Senhora. Eu tava preocupada da carne ficar mal passada, sabe, gente? Mas não fica. Não fica. Fica suculenta. Pra mim o ponto tá maravilhoso, porque não fica seco. O molhinho é sensacional. Fácil, rápido e combina com várias opções. Imagina um lanche prático na sexta-feira. Você reunir a família, relaxar
da semana que pode ser que seja puxada, tenha sido puxada para você, a gente está aqui para te ajudar e levar sabor para o seu fim de semana. Esse sanduíche da chefe está maravilhoso! Bom fim de semana! Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Hora da Chefe. Oferecimento Grupo Sediário, criando momentos memoráveis desde 2003. Maravilhoso! Façam, porque vocês não vão se arrepender. Eu também nunca me arrependo, sabe do quê? De abrir espaço para a sua participação, porque cada mensagem linda que a gente recebe, hoje eu vou encerrar o jornal com a mensagem da Natália. Natália falou o seguinte: boa noite, tenho um irmão de coração, há 15 anos veio abençoar a nossa família. É um menino maravilhoso e abençoado. A adoção é um ato de amor e sou grata pela escolha da minha mãe em abraçar essa nobre missão. E ela mandou foto com o irmão dela, olha que legal, os dois com sorrisos abertos, mostrando amor, felicidade. Adorei a sua participação, Natália, muito obrigada. Um beijo para toda a sua família, obrigada por ter compartilhado com a gente a sua história também aqui. E a Natália está compartilhando isso, perdão, porque domingo é Dia Nacional da Adoção e a gente tratou sobre esse tema aqui no TH Mais Notícias. Agora é hora de eu me despedir de vocês, curtir o meu fim de semana, hoje é aniversário do meu marido. Amor, um beijo, feliz aniversário, daqui a pouquinho eu tô chegando. Torçam para que nesse fim de semana eu me recupere 100% e volte aqui segunda-feira com a voz 100% também. Obrigada a todo mundo que torceu por mim. 19, pensa positivo para atrair coisa boa. Bom fim de semana e até segunda. Tchau.